Olá pessoal, vamos resolver agora mais uma questão. Bom, nessa questão nós temos um polinômio p de x e um polinômio q de x. E no item A nós queremos determinar os valores de a e b do polinômio q de x, tais que p de x e q de x sejam idênticos. Como p de x e q de x são idênticos, daí nós vamos obter x4 menos 4x menos 1, que é o p de x, igual a x2 mais a ao quadrado, isso é x4 mais 2a x2 mais a2, menos 2 vezes x mais b ao quadrado. Então, menos 2x ao quadrado menos 4bx menos 2b2. Mas isso vai ser igual a x4 2ax2 menos 2x2. Isso eu vou colocar o x2 em evidência e vou obter 2a menos 2 vezes x2. Depois eu vou ter esse termo, menos 4bx. E por último eu vou ficar com a2 menos 2b2. Então, mais a2 menos 2b2. Daqui nós vamos obter, para que esse polinômio seja igual a esse, é necessário que o coeficiente de x4 seja o mesmo nos dois polinômios. O coeficiente de x2 aqui tem que ser o mesmo que aparece aqui. Como aqui não temos o termo x2, significa que o coeficiente de x2 aqui nesse polinômio é zero. Daí, esse coeficiente, 2a menos 2, tem que ser igual a zero. O coeficiente de x aqui, menos 4, tem que ser igual ao coeficiente de x nesse outro polinômio. Então, nós vamos ter que menos 4b é igual a menos 4. E, por último, o termo independente desse polinômio, que é menos 1, tem que ser igual ao termo independente desse outro. Ou seja, a2 menos 2b2 tem que ser igual a menos 1. E daqui nós vamos obter, passando 2 para o segundo membro, eu fico com 2a igual a 2. E dividindo tudo por 2, eu obtenho a igual a 1. Nessa segunda equação, dividindo a equação por menos 4, eu obtenho b igual a 1. E substituindo esses dois valores nessa terceira equação, eu observo que esses dois valores satisfazem essa última igualdade. Então, isso significa que esses dois valores satisfazem as três equações, logo, esses dois valores satisfazem a condição de que p de x é idêntico a q de x. Portanto, a igual a b igual a 1, temos que, no item A, queremos determinar as raízes reais de p de x. Para isso, nós vamos usar o item A. Pelo item A, p de x, que é x4 menos 4x menos 1, é igual a q de x quando a é 1, ou seja, é igual a x2 mais 1 ao quadrado menos 2, e quando b é 1, então eu vou ficar com 2 que multiplica x mais 1 ao quadrado. Como esses dois polinômios são iguais, então encontrar as raízes desse polinômio é a mesma coisa que encontrar as raízes
desse polinômio. Então vamos escrever esse segundo polinômio da seguinte forma. Então esse polinômio nós escrevemos dessa forma. Observe que eu estou aqui com a diferença de 2 quadrados. Daí nós vamos ter que a fatoração desse binômio é exatamente o primeiro termo, a raiz quadrada desse primeiro termo, que é x2 mais 1, mais o segundo termo, raiz quadrada de 2 vezes x mais 1, isso vezes a diferença, x2 mais 1 menos raiz de 2, x mais 1. Bom, isso vai ser igual a x2, o termo x fica raiz de 2 vezes x, então mais raiz de 2x, e o termo independente vai ser 1 mais esse 1 vezes a raiz de 2, então vai ficar raiz de 2, então 1 mais raiz de 2, então mais 1 mais raiz de 2. E o segundo termo vai ser x2 menos raiz de 2x mais 1 e menos raiz de 2 vezes esse 1, isso vai dar menos raiz de 2. Acontece que esse primeiro polinômio, né, que eu escrevi aqui, tem delta igual a raiz de 2 ao quadrado, 2, menos 4 vezes 1, vezes esse número, 1 mais raiz de 2. E isso vai ser igual a menos 4 vezes 1 vai dar menos 4, mais 2, isso dá menos 2. E menos 4 vezes raiz de 2, menos 4 raiz de 2. E esse número, claramente, é um número negativo. Daí, esse polinômio não possui raízes reais. Já o segundo polinômio, né, que eu reescrevi aqui, ele tem delta igual a menos raiz de 2 ao quadrado, isso dá 2, menos 4 vezes 1 vezes esse número. Então, 4 vezes 1 menos raiz de 2. Mas isso vai ser igual a menos 4 vezes 1 dá menos 4, mais 2 dá menos 2. E menos 4 vezes menos raiz de 2, isso vai dar mais 4 raiz de 2. Vamos reescrever esse número, colocando 2 em evidência e trocando a ordem aí da soma. 2 raiz de 2 menos 1. Bom, 2 raiz de 2 é um pouco maior que 2. Subtrai de 1 vai dar um número positivo, vezes o 2 continua sendo um número positivo. Daí, esse polinômio possui duas raízes. Essas raízes são dadas pela seguinte equação: x igual a menos esse número, então menos raiz de 2, isso dá raiz de 2, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é esse número, 2 vezes 2 raiz de 2 menos 1. Isso tudo sobre 2 vezes a, ou seja, 2 vezes 1. Daqui nós vamos obter as duas raízes, x1, raiz de 2, menos, essa raiz eu vou escrever como raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 2 menos 1. Se eu multiplicar essa raiz por essa, esse 2 vai ficar multiplicando esse número. Sobre
2. Acontece que eu posso reescrever isso colocando raiz de 2 sobre 2 em evidência. Eu vou ficar com raiz de 2 sobre 2, que vai multiplicar 1, esse primeiro termo, menos essa raiz, mas já que eu estou colocando raiz de 2 sobre 2 em evidência. Então, menos raiz de 2 menos 1. Então, essa é uma raiz e a outra, x2, vai ser esse mesmo número, raiz de 2 sobre 2, só que aqui, em vez de menos, eu vou ter mais raiz de 2 menos 1. Isso encerra aí o nosso exercício. Portanto, as raízes de p de x são x1 e x2. Isso encerra aí o nosso exercício. Bom, espero que tenham gostado. Obrigado e até a próxima.